pessoal, aqui é o Wendel. Vamos começar mais uma aula de matemática. A nossa aula é do projeto Avalia Brasil para o 4º ano. Nós vamos trabalhar agora o bloco 1, aula 2, que tem como objetivo identificar propriedades comuns e diferentes entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras tridimensionais com suas planificações. Os objetivos dessa videoaula são 4. Entender a diferença entre corpos redondos e poliedros, conhecer os elementos de um poliedro, estudar as planificações dos poliedros e, lógico, resolver alguns problemas. E vamos começar entendendo que a aula de hoje vai trabalhar sobre geometria espacial. E o que é geometria espacial, Wendel? Bem, geometria espacial é uma geometria que aborda os elementos da natureza, do espaço. E eu trouxe aqui algumas figurinhas, você pode ver aqui um tijolo. Esse tijolo se assemelha na geometria espacial com este bloco retangular. Por isso que a geometria espacial é uma geometria que se aproxima dos objetos da nossa natureza, do nosso dia a dia. Aqui embaixo nós temos uma bola. Essa bola se assemelha com uma esfera, figura geométrica, figura da geometria espacial. Aqui no meio nós temos a figura de um chapeuzinho de aniversário, que se assemelha a um cone. Tem forma semelhante de um cone, da geometria espacial. Abaixo nós temos uma figura de uma pirâmide, exatamente a pirâmide da geometria espacial. Aqui na direita, na parte de cima, nós temos a figura de um dado. Este dado é conhecido na geometria como um cubo, uma forma geométrica espacial, cujo nome é cubo. Abaixo do dado nós temos mais ou menos uma latinha, que tem a forma de um cilindro, se aproxima, se assemelha da forma de um cilindro da geometria espacial. Então a geometria espacial é uma geometria que estuda as formas geométricas que se assemelham aos objetos da nossa natureza. É importante, para iniciarmos esse estudo, que a gente entenda qual é a diferença entre corpos redondos e poliedros. São formas geométricas que possuem diferenças. E quais são essas diferenças? Bem, vamos começar entendendo o que são corpos redondos. E eu estou colocando aqui a figura de 3 corpos redondos. O primeiro é a esfera, que tem a forma de uma bola, se assemelha com uma bola. O segundo é um cilindro, que se assemelha com um copo. E o terceiro é chamado de cone, que se assemelha com uma casquinha de sorvete, só que aqui está de cabeça para baixo. Essas 3 formas geométricas são corpos redondos. São, digamos, os 3 principais corpos redondos. Existem outros. Os corpos redondos são formas geométricas que possuem suas faces curvas, arredondadas. E, principalmente, eles são fáceis de rolar. Se você pôr estes objetos em cima de uma mesa, por exemplo, eles vão rolar com muita facilidade. Bem, e como seriam os poliedros? Eu vou colocar aqui o desenho de 3 poliedros. Nós temos aqui, de amarelo, um cubo. No centro nós temos um bloco retangular ou um paralelepípedo, se assemelha muito com uma caixa de sapatos. E à direita nós temos uma pirâmide, cuja base é um quadrado, uma pirâmide de base quadrangular. Estes são 3 poliedros. Eu poderia dizer que são os 3 principais poliedros. E o que são poliedros? Poliedros são formas geométricas na qual suas faces são planos, ou seja, ele não tem faces curvas, ele não tem partes curvas. Também é fácil perceber um poliedro quando a gente coloca um objeto, um destes poliedros, em cima de uma mesa, ele não consegue rolar com facilidade. Em geral, ele fica parado. É uma das características dos poliedros que se diferenciam dos corpos redondos, que rolam com facilidade. Então, para simplificar aqui a nossa comparação, os corpos redondos possuem superfícies curvas e rolam com facilidade. Já os poliedros possuem superfícies planas
e não conseguem rolar com facilidade, geralmente ficando parado em cima de uma superfície. Estas são as principais diferenças entre os corpos redondos e os poliedros. Vamos seguir com a nossa aula, agora conhecendo os elementos de um poliedro. Está aqui um poliedro que possui superfícies planas, este poliedro é o cubo, e ele possui 3 elementos. O primeiro é a face, o segundo são os vértices, o terceiro são as arestas. E o que são cada um destes elementos? Vamos conhecer agora. A começar pelas faces. As faces são as superfícies planas do poliedro. Eu tenho aqui a superfície da base. Apareceu agora uma superfície da lateral, que fica na parte de trás daquele cubo que nós mostramos agora. E eu estou montando o cubo, conforme você vê a imagem, com suas faces, com seus rostos, assim podemos dizer. Eu vou colocar aqui mais algumas linhas para ficar fácil de visualizar. Então nós temos no cubo 6 faces, que são 6, digamos assim, superfícies planas que formam o sólido geométrico. Vamos voltar e visualizar cada uma delas novamente, fazendo a contagem. Uma face, 2 faces, 3, 4, 5, 6. Pronto. O cubo possui 6 faces. Está aqui no parêntese. É o total de faces do cubo. Eu posso colocar aqui esse pontilhado para facilitar a visualização do cubo. Então as faces são as superfícies planas que formam o poliedro. E o que seriam os vértices? Bem, gente, os vértices são esses pontinhos que ficam nas quinas do poliedro. Nós temos aqui mais um, mais outro. Então nós montamos aqui os pontos da parte superior. E também temos os vértices da parte inferior da figura, totalizando 8 vértices. Vamos conferir novamente a contagem dos vértices. Estou voltando para a gente fazer agora a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices possuem este cubo. O vértice, portanto, é este pontinho da quina do poliedro, assim podemos dizer. E o que seria as arestas? Arestas são essas linhas que ligam 2 vértices, está marcado aqui de vermelho. Então está aqui mais uma aresta, está ali outra. Surgiu agora mais uma aresta, cobrindo aqui a superfície superior do poliedro. Temos mais, está aqui na parte de baixo mais uma aresta. No pontilhado aqui é uma aresta que está na parte de trás desse poliedro. Chegou agora mais uma aresta, nós temos aqui mais uma aresta. Está sendo sinalizada outra, outra, outra e outra, finalizando o total de arestas, que temos aqui um total de 12. Cada linha dessa de vermelho é uma aresta. Vamos conferir novamente as 12 arestas deste poliedro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas possui esse cubo. Tá aí. Para cada poliedro, nós temos uma quantidade específica de faces, de vértices e de arestas. No caso do cubo, nós temos 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Bem, agora nós vamos aprender um pouquinho o que seria esta planificação de poliedros. O que seria planificar um poliedro? Bem, a gente já percebeu que o poliedro parece uma caixa. Aqui, por exemplo, na imagem do cubo, ele parece uma caixinha. E se a gente pudesse abrir a caixa com cuidado, até deixar ela plana, até deixar ela aberta, totalmente aberta. Pronto, esse efeito de você abrir o poliedro é o que chamamos de planificar, torná-lo plano, deixá-lo aberto. Nessa ilustração, nós podemos ver algumas das etapas, abrindo a caixa a princípio fechada, depois se abrindo até ficar totalmente aberta ou totalmente plana. Isto que chamamos de planificação. Bem, esse vídeo aqui vai dar, digamos assim, uma melhor percepção deste efeito da planificação, inclusive do cubo. Está aqui um cubo já aberto, ó, mas aqui você percebe que ele está se fechando.
A planificação é esse efeito de abrir o cubo. Nós podemos abrir o cubo de várias formas. Está aqui mais um efeito de abrir o cubo. A segunda maneira de abrir o cubo. Nós vamos agora ver a terceira forma de abrir o cubo. Esse efeito de abrir o cubo é o que chamamos de planificar. Então, planificar um poliedro é você torná-lo plano, deixá-lo plano. Nós já vamos com 5 possibilidades de planificar um cubo. Estamos vendo agora a 6ª possibilidade. E afinal, um cubo pode ser aberto de quantas formas? Bem, nós já estamos aqui na 7ª possibilidade. Mas é lógico que temos um fim. Vamos agora vendo a 8ª possibilidade de planificar um cubo. Esse efeito de abrir a caixa, isso é planificar. Perceba que planificar é tornar plano, deixar ele aberto. Agora nós estamos vendo a 10ª possibilidade de tornar um cubo plano. E nesta próxima animação nós estaremos vendo a 11ª e a última possibilidade, mostrando o total de possibilidades de tornar um cubo plano, que são 11. Bem, minha gente, agora vamos resolver alguns probleminhas, partindo daquilo que a gente estudou nessa videoaula. E eu vou trazer aqui um probleminha do nosso material do Projeto Avalia, da atividade Fixando Mais, que está na página 19. Você pode ler comigo aqui no slide. E é a primeira questão. E diz: quais dos sólidos abaixo não são considerados corpos redondos? Bem, nós temos 4 sólidos. O primeiro é uma pirâmide, o segundo é um cubo, o terceiro é um cone e o quarto é uma esfera. Bem, nós já sabemos a diferença entre corpos redondos e poliedros. Uma dessas diferenças é a capacidade de rolar. Se rola com facilidade, é um corpo redondo, se não, é um poliedro. Vamos observar a figura 1. Você consegue perceber que ela não é um corpo redondo. Perceba que na questão a gente quer os objetos que não são considerados corpos redondos. Poxa, o 1 não é um corpo redondo, então ele já vai se enquadrar no que a questão quer. Vamos ver o 2. Será que o 2 é um corpo redondo? Não, ele não é um corpo redondo, porque ele não consegue rolar com facilidade. Ele é um poliedro. Bem, então a figura 1 e a 2 já são corpos que não são redondos, e é o que o problema pede. Mas será que tem mais? O 3 é um corpo redondo, é um cone que rola com facilidade. Então esse 3 já não é o que o problema pede. Ele quer os que não são corpos redondos, e esse é corpo redondo. E o quarto é lógico que é um corpo redondo, é o que mais tem facilidade de rolar, que é a esfera. Bem, o problema quer os que não são corpos redondos. Então vai ser o 1, a pirâmide, e o 2, o cubo, recaindo na alternativa A, que é 1 e 2. Só o 1 e o 2 que não são considerados corpos redondos. Bem, vamos para mais uma questão da seção Fixando Mais, dessa vez da página 19. E a questão diz o seguinte: qual das figuras abaixo corresponde à planificação da pirâmide triangular? Está aqui, gente. Eu circulei aqui a figura conhecida por pirâmide triangular, este poliedro aqui. A planificação é abrir a figura, é torná-la plana. Eu coloquei aqui algumas imagens, está aqui o nosso poliedro, nossa pirâmide triangular, e eu estou tentando aqui pelas imagens fazer com que ela se abra. Ó. Vou abrir um pouquinho na parte de cima, estou abrindo um pouquinho mais, e agora deixei ela completamente aberta. Esta última figura é a planificação da pirâmide triangular, que se assemelha muito com a alternativa D. Então está aí, a alternativa D é a planificação da pirâmide triangular. Com isso a gente conclui mais um exercício. Bem, meus amigos, na videoaula de hoje nós estudamos a diferença entre corpos redondos e poliedros. Também aprendemos sobre os elementos de um poliedro, estudamos as planificações dos poliedros e resolvemos alguns problemas. Bem, minha gente, eu agradeço a todos por participar desta aula
Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.